Então, pessoal, bom dia. O vídeo de hoje vai ser sobre câncer de mama e nós vamos passar algumas informações para vocês que pode ser de utilidade para vocês ou para alguém que vocês conheçam. Enfim, um conhecimento muito prático que a gente espera que vocês possam aplicar na vida de vocês também. Então, o câncer de mama, ele é um grupo heterogêneo de doenças e que se manifesta de diversas formas. A gente fica muito apegado a perceber nódulo de mama durante o autoexame das mamas, mas na verdade existem muitos outros sintomas e muitas manifestações da doença que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje. Então, o espectro de anormalidade proliferativa nos lóbulos e nos ductos das mamas, que é onde a neoplasia se localiza, pode incluir hiperplasia atípica, carcinoma in situ e carcinoma invasivo. A hiperplasia e a hiperplasia atípica não chegam a ser propriamente ditos uma neoplasia. E o carcinoma in situ seria uma neoplasia, mas não seria ainda considerado malignidade, apenas o carcinoma invasivo. Então, pessoal, sobre a epidemiologia, nesse ano de 2016, o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, fez uma previsão de que teríamos mais de 57 mil novos casos de câncer de mama no público feminino. O câncer de mama no Brasil é o câncer que tem a maior incidência populacional depois do câncer de pele não melanoma. E daí vem a importância de saber como ele se manifesta para a gente poder, consequentemente, fazer uma detecção cada vez mais precoce. Então, em relação à epidemiologia mundial, a gente vem observando que ao longo do tempo, a prevalência do câncer de mama no público feminino vem apresentando uma curva ascendente, ou seja, cada vez mais são detectados novos casos de câncer de mama. O que não quer dizer necessariamente que as mulheres estão desenvolvendo mais a doença, mas sim que estamos tendo uma melhoria na detecção de novos casos. Então, nessa figura aqui, vocês podem ver a previsão do INCA para novos casos de câncer de mama no ano de 2014. Aqui ele mostra, então, que na região norte, por exemplo, tivemos 21 casos para cada 100 mil mulheres. Na região nordeste, 37 casos. Na região centro-oeste, 51. No sudeste, 71 casos. E no sul também. Então, sendo o sul e o sudeste as regiões com a maior prevalência para o câncer de mama. É importante a gente saber também que a mortalidade do câncer de mama se apresenta em torno de 13 casos, mais ou menos, para cada 100 mil mulheres no ano de 2013 para a região sudeste. Os dados também foram retirados do INCA. Em todas as regiões do Brasil, se a gente retirar o número de casos de câncer de pele não melanoma, que são os mais prevalentes, a gente tem que o câncer de mama tem a maior prevalência depois deles, exceto na região norte, onde a maior prevalência é para o câncer de colo de útero nas mulheres. A taxa de mortalidade por câncer de mama na população mundial, ela vem aumentando. E no Brasil, ela é a primeira causa de morte por câncer. As regiões sudeste e sul, além de serem as que têm a maior número de casos de câncer de mama a cada 100 mil habitantes, também apresentam as maiores taxas de mortalidade, sendo na região sudeste cerca de 14 casos de morte a cada 100 mil habitantes e na região sul cerca de 13 casos a cada 100 mil habitantes. Esses dados também foram retirados do INCA em relação ao ano de 2013. Então, quais são os sinais e sintomas que o câncer de mama pode apresentar? Muitas vezes a gente fica muito focado na presença de nódulos. Porém, o câncer de mama ele pode se manifestar de diversas outras formas e com muitos outros sinais e sintomas que podem não estar relacionados com os nódulos, ou seja, ou você pode não identificar a presença de um nódulo, mas pode identificar a presença desses outros sinais e sintomas que nós vamos mostrar aqui para vocês.
E, além disso, o nódulo ele pode estar presente, mas também podem estar presentes os outros sintomas. Então, quais são eles? Alteração no tamanho ou na forma da mama, ou seja, uma das mamas pode apresentar um crescimento maior em relação à outra, isso já é um sinal de alarme. Avermelhidão ou coceira ao redor do mamilo, liberação de líquido pelo mamilo sem apertar, ou seja, a mulher tem uma secreção sem que ela precise apertar o seio para que essa secreção saia, um inchaço na axila ou ao redor da clavícula, que provavelmente seriam linfonodos afetados pela neoplasia. O sintoma mais comum do câncer de mama é o aparecimento de nódulos. Esses nódulos são geralmente indolor, duro e irregulares, e eles nem aumentam e nem diminuem de tamanho, permanecem por um longo tempo de maneira indolente, e quanto mais tempo a mulher demora para procurar um médico após o seu aparecimento, pior pode ser o prognóstico. Então, é importante que assim que você detecte alguma alteração, detecte a presença de um nódulo, você procure um médico. Só que algumas vezes, esses tumores têm uma consistência mais branda, podem ser mais globosos e mais bem definidos. E, em todo caso, é sempre importante procurar um médico. Também a presença de nódulo ou caroço na mama, que está sempre presente, que não diminui de tamanho, que seria o que nós poderíamos identificar durante o autoexame das mamas. Além do afundamento da mama, o endurecimento ou enrugamento da pele, a pele fica com um aspecto de casca de laranja, com um aspecto assim bem grosso e bem poroso, além da inversão súbita do mamilo e de dor constante na mama ou na axila. Esses são os principais sinais e sintomas. Vocês podem perceber que existe uma grande variedade de sinais e de sintomas que podem estar presentes se existe uma neoplasia. Apenas um deles está relacionado a nódulos, presença de nódulos. Então, nós devemos ficar atentas se algum desses sinais, se algum desses sintomas não está presente, acompanhado ou não de alguma nodulação. Então, o câncer de mama, ele não é uma doença que tem uma única causa. Ele é multifatorial. E isso torna mais difícil a sua prevenção, porque algumas vezes a gente consegue tirar da nossa vida, modificar alguns hábitos, mas às vezes outros fatores de risco não são modificáveis. Então, quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama? Existem vários fatores de risco. Um deles é a idade. Então, o INCA, ele fala que mulheres a partir dos 50 anos de idade têm o maior risco para o desenvolvimento da doença. Porque quanto mais idade tiver uma pessoa, tiver uma mulher, mais exposições ela vai ter acumulado ao longo da sua vida. E essas exposições podem acabar predispondo a alguma alteração celular que pode levar à formação de um nódulo, de uma neoplasia. Fatores hormonais também são importantes, principalmente o estrogênio, e quanto maior influência desses hormônios a mulher tem, maior também é o risco dela desenvolver alguma anormalidade celular, alguma neoplasia. Principalmente mulheres que tiveram a primeira menstruação muito cedo, cerca de 12 anos, e que tiveram a menopausa em torno dos 55 anos, porque ficaram expostas ao maior tempo sobre a ação do estrogênio. Além disso, mulheres nulíparas, ou seja, que não tiveram gestações, e mulheres que também fazem uso de anticoncepcional ou que fazem uso de alguma medicação ou de alguma terapia que envolva principalmente o estrogênio, estão sobre um risco maior para o desenvolvimento do câncer de mama. Também existem os fatores comportamentais. O nosso comportamento, o nosso modo de vida é muito importante na determinação de um risco maior ou um risco menor para o desenvolvimento de certas doenças, como no caso do câncer de mama. Então, por exemplo, ingestão de bebidas alcoólicas, tabagismo, sedentarismo, além de uma dieta
pobre em verduras e frutas também fala a favor de maior risco para o desenvolvimento do câncer de mama. Então, tudo o que a gente pode mudar é importante que seja para melhor, para evitar ou pelo menos diminuir que essa doença se desenvolva, já que não existe uma prevenção específica para o câncer, porque mesmo mulheres que não tenham esses fatores de risco também podem acabar desenvolvendo a doença, porque também existem os fatores genéticos. Os fatores genéticos ocorrem quando existem mutações nos genes, principalmente dois genes chamados BRCA1 e BRCA2, onde a pessoa já tem uma predisposição a anormalidades celulares. Então, são pessoas que normalmente têm vários casos de câncer de mama na família ou de câncer de ovário, principalmente em parentes de primeiro grau. Também a presença de câncer de mama em homens, que seja parente de primeiro grau, também fala a favor de um câncer por uma predisposição genética. No caso, esses dois genes são os mais envolvidos, embora existam outros. E como eu disse anteriormente, não existe uma prevenção definitiva para o câncer de mama. A gente não tem como dar a garantia a vocês de que se vocês mudarem os fatores comportamentais, se você não tiver uma idade muito alta, ou se você não estiver exposta a fatores hormonais, isso não quer dizer que você com certeza não vai desenvolver câncer de mama, porque não existe uma prevenção definitiva. Então, os fatores genéticos, eles são importantes no desenvolvimento da doença, para a iniciação do câncer. Porém, de acordo com o INCA, os cânceres que estão relacionados com fatores genéticos são apenas 5 a 10% do total de casos que existem no Brasil. Embora a gente não possa dar uma garantia de que você não vai ter a doença caso você não tenha esses fatores de risco, a gente pode sim modificar nosso comportamento, modificar às vezes a exposição a fatores hormonais, e isso com certeza vai diminuir o risco de você desenvolver a doença, embora não possa anular esse risco totalmente. Então, a prevenção e a detecção precoce. A estratégia do diagnóstico precoce contribui bastante para a redução do estágio de apresentação do câncer, ou seja, a mulher e o médico conseguem detectar a presença do câncer no estágio menos avançado, o que possibilita maior chance de cura e de sobrevida para a paciente. Nisso, é muito importante que tanto a mulher quanto o profissional de saúde tenham uma atuação ativa e que saibam reconhecer os sinais e sintomas do câncer de mama. Assim, como é importante garantir para a mulher um acesso rápido e facilitado tanto aos serviços de saúde como a realização de exames que possam contribuir para a identificação. Então, o que é a prevenção primária do câncer? A prevenção primária do câncer vai estar relacionada ao controle dos fatores de risco, que já foram mencionados, e a promoção de práticas e de comportamentos que são considerados protetores. Um deles é o rastreamento e o outro é o autoexame das mamas, além do breast awareness. Além disso, durante uma consulta médica, o médico também pode realizar o exame clínico das mamas, o que é recomendado a partir dos 40 anos de idade para todas as mulheres assintomáticas. Então, os fatores hereditários e associados ao ciclo reprodutivo da mulher, como, no caso, hormônios como o estrogênio, não são, na grande maioria das vezes, modificáveis. Porém, alguns fatores como excesso de peso corporal, consumo de álcool, terapia de reposição hormonal, são sim passíveis de mudança. E estima-se que por meio da alimentação, nutrição, atividade física e gordura corporal, ou seja, tendo uma alimentação, uma nutrição, atividade física e gordura corporal adequadas, é possível reduzir em até 28% o risco que a mulher vai ter para o desenvolvimento do câncer de mama. Como medidas que podem contribuir para a prevenção primária,
dessa doença, estimula-se, portanto, praticar atividade física regularmente, manter o peso corporal adequado, controlar a gordura corporal, cessar o tabagismo, a amamentação também é um fator de prevenção para o câncer de mama, além da adoção de uma alimentação mais saudável, cessar ou diminuir o que for possível da ingestão de bebidas alcoólicas, vai sim diminuir o risco de você desenvolver essa doença, embora não possa anular esse risco totalmente. Quanto mais cedo a doença for detectada, maiores vão ser as chances de cura e maior vai ser a sobrevida do paciente. O diagnóstico precoce, ele conta com o apoio tanto do médico, claro, que vai indicar quando vai ser o melhor momento para a realização de exames, ou ele também pode fazer o exame clínico das mamas, mas a mulher também pode ter o seu papel na identificação de novos casos nela mesma. E isso pode acontecer através ou do autoexame das mamas ou do Breast Awareness, que é um termo em inglês que significa atenção à mama. Ele é um pouco diferente do autoexame das mamas, mas atualmente vem sendo muito divulgado, já que algumas pesquisas, principalmente da década de 90, mostrou que o autoexame das mamas não era assim tão eficaz para descoberta de novos casos, já que o autoexame das mamas ele deve ser feito em determinados dias. Existe uma técnica que você deve seguir, uma ordem de exame das mamas, ele é algo assim mais programado. Enquanto que o Breast Awareness significa que você deve prestar atenção à sua mama, ou seja, a mulher ela já sabe o que é normal para ela e o que não é normal para ela. Além disso, o Breast Awareness ele também possibilita a identificação daqueles 8 sinais e sintomas que podem estar presentes no câncer de mama, relacionados ou não com alguma nodulação. Enquanto que o autoexame das mamas, ele fala basicamente sobre o reconhecimento de nódulos nas mulheres, na mama feminina. Então, como é o autoexame das mamas? Ele deve ser feito 8 dias depois da menstruação. Se a mulher não menstrua porque faz uso de anticoncepcionais, ela deve escolher um dia do mês e aí ela deve principalmente fazer a palpação para a identificação de novos nódulos. Contudo, o Breast Awareness ele é um pouco diferente. Ele defende que a mulher deve prestar atenção na mama e prestar atenção se aparece alguma alteração, não necessariamente relacionada com o nódulo, mas alteração no aspecto da pele, alteração no aspecto do mamilo, dor na axila ou inchaço, que poderia ser algum linfonodo afetado. Atualmente, as pesquisas indicam que o Breast Awareness é mais efetivo do que o autoexame das mamas para a identificação precoce de novos casos. Então, na década de 1950, nos Estados Unidos, o autoexame das mamas surgiu como uma estratégia para diminuir o diagnóstico de tumores de mama em fase avançada, ou seja, a mulher iria identificar esses tumores num estágio menos avançado e assim iria procurar um médico mais cedo. Ao final da década de 90, alguns ensaios clínicos mostraram que o autoexame das mamas não reduzia a mortalidade pelo câncer de mama. Não há evidências científicas incontestáveis de que a sua prática promove uma redução da mortalidade. Ou seja, eu não posso te afirmar que o autoexame das mamas com certeza diminui a mortalidade das mulheres em relação ao câncer de mama. Porque a partir dos ensaios clínicos, a partir de pesquisas e artigos, não existe uma certeza acerca do autoexame das mamas. Ou seja, eu não posso te afirmar com certeza que ele reduz a mortalidade, que ele sempre vai identificar casos precoces de mama, porque como já foi mencionado, algumas vezes eles se apresentam com outras formas, não relacionado ao nódulo. O Breast Awareness, ele surge como uma outra medida, ele significa conscientização sobre a mama.
E o que ele significa? Ele é uma recomendação para todas as mulheres, a partir da idade adulta, para que elas conheçam as mudanças habituais pelas quais as suas mamas são submetidas, seja durante o processo reprodutivo ou depois dessa fase. E esse conhecimento implica em quê? Em conhecer, tanto pela observação quanto pela palpação, tanto as alterações habituais da mama durante o ciclo menstrual, como também as alterações que possam indicar a possibilidade de se tratar de uma doença maligna. A política de alerta à saúde das mamas destaca também a importância do diagnóstico precoce e busca orientar a população feminina sobre as mudanças habituais em diferentes momentos do ciclo de vida e os principais sinais do câncer de mama. No caso da conscientização das mamas, é orientado que a mulher realize a autopalpação sempre que ela se sentir confortável para isso, seja no banho, no momento da troca de roupa ou em qualquer outra situação que ela se sinta confortável, sem nenhuma recomendação de técnica específica, ou seja, você pode fazer na hora que você quiser, do jeito que você quiser, valorizando a descoberta de pequenas alterações mamárias. É necessário que a mulher também seja estimulada a procurar esclarecimento médico sempre que tiver dúvidas em relação a alguma alteração que surgiu no seu corpo e participar também de ações de detecção precoce de câncer de mama, como o Outubro Rosa que acontece no Brasil. Além disso, essa estratégia se mostrou ser mais efetiva do que o autoexame das mamas, isto é, a maior parte das mulheres com câncer de mama identificou o câncer por meio da palpação ocasional e não por meio do autoexame, que precisa ser feito em determinado dia após a menstruação ou em determinado dia de cada mês. Aproximadamente 65% das mulheres identificaram câncer de mama casualmente e apenas 35% conseguiram identificar por meio do autoexame mensal. Então, em relação ao rastreamento, o que é importante a gente saber? Na verdade, existe muita diversidade com relação a qual seria o melhor momento para iniciar o rastreamento do câncer de mama no público feminino. Existem várias diretrizes que variam muito entre os países e que variam até entre as sociedades médicas. Aqui no Brasil, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela indica que o rastreamento para o câncer de mama deve ser iniciado aos 40 anos de idade em mulheres assintomáticas que devem realizar mamografias anuais para acompanhamento ou para a identificação de novos casos. Contudo, o Instituto Nacional do Câncer e a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que segue as indicações do INCA, afirmam que o rastreamento deve ser iniciado apenas aos 50 anos de idade em mulheres assintomáticas e que as mamografias devem ser feitas não anualmente, mas a cada 2 anos. Contudo, é indicado que a mulher procure um médico que vai identificar os fatores de risco presentes e os fatores de riscos ausentes. E assim ele pode desenvolver um plano individualizado de como essa mulher com que frequência essa mulher deve fazer as mamografias e outros exames que possam ajudar no rastreamento ou na identificação de novos casos. Então, o Instituto Nacional do Câncer, ele preconiza que a partir dos 50 anos de idade, a mulher deve realizar mamografias a cada 2 anos. Além disso, existem algumas mulheres que estão submetidas a um alto risco de desenvolvimento do câncer. E o que vai dizer que essa mulher tem um alto risco ou um baixo risco? História familiar de câncer de mama em parentes de primeiro grau, antes dos 50 anos, ou de câncer bilateral de mama, não importa a idade, ou de câncer de ovário, também em qualquer idade, significa que essa pessoa que tem esses parentes em primeiro grau, que tiveram esses casos de câncer, tem alto risco para o desenvolvimento de câncer de mama. Outro fator que também fala a favor de alto risco é a história familiar de câncer de mama masculino. Os homens, eles também possuem a glândula mamária, embora ela não seja desenvolvida como é nas mulheres, e por isso eles também estão sujeitos a desenvolver essa doença. Contudo, é muito menos frequente,
Por isso que quando ele está presente, quando o câncer de mama está presente em homens, ele fala a favor de fatores genéticos que vão estar envolvidos na iniciação da doença. Então, se são fatores genéticos, é muito provável que os parentes de primeiro grau dessa pessoa também tenham um risco aumentado para ter a neoplasia. Lesão mamária proliferativa com atipia ou neoplasia lobular in situ pode ser o diagnóstico de uma biópsia, por exemplo, e isso também fala a favor de um risco aumentado, porque essa lesão ela pode se desenvolver, ela pode evoluir para o câncer de mama, porque pessoas que não têm nenhuma lesão têm menos risco do que as pessoas que já têm essa lesão. É como se fosse já uma metade do caminho para que essa lesão se torne maligna e possa resultar no câncer de mama. Essas mulheres, elas precisam fazer um acompanhamento diferenciado e em casos como esse, onde você tem um alto risco para o desenvolvimento do câncer de mama, é indicado que as mamografias sejam iniciadas a partir dos 35 anos de idade. Ou então, de acordo com o médico que acompanha, seria indicado um acompanhamento diferenciado, mais precoce, do que aquele que é recomendado tanto pela Sociedade Brasileira de Mastologia quanto pelo Instituto Nacional do Câncer. Bom, gente, então, essas são as informações que nós temos para passar para vocês. Eu espero que tenha contribuído para alguma coisa, que vocês utilizem essas informações para benefício próprio, ou que vocês compartilhem essas informações com parentes, com amigos, com todos aqueles que vocês acham que vão se beneficiar também de todo o conteúdo que foi apresentado nesse vídeo. E é sempre bom não esquecer que, apesar do que nós estamos passando para vocês, é sempre importante procurar um médico. Apesar de todas as informações que nós estamos passando, se você detectou alguma anormalidade, se você viu que apareceu algo diferente em você, procure um médico, peça esclarecimentos, faça exames para um rastreamento, uma detecção precoce da doença. Nós agradecemos a audiência de vocês, aqui estão algumas das nossas referências, e obrigada por terem assistido ao vídeo.